Olá, boa noite. Boa noite, gente. Me ouvem bem? Boa noite, professor. Boa noite, tudo Boa noite, como estão? Todos bem? Tudo bem. Estamos aqui já com várias pessoas na sala. Deixa eu conferir aqui. Comigo a Carielle, a Karine, a Gabriela, o Gilmar, Guilherme, Jane, Laurici, Lidiane, Laura, Maiara, Manuela, Natanael, Sandra, Silvia, Tatiele e Wilson. Isto. Muito bem, gente. Muito bom vê-los, muito bom vê-las. Como é que vocês estão? Eu estou vendo só a Manuela aqui, tá? Vamos abrir as câmeras aí, dar uma penteadinha no cabelo. Tudo Tá? bem, professor, tudo certo. Tomar um banho rápido, assim dá tempo ainda de vocês estarem aqui bem apresentáveis. Olha, a Tatiele apareceu também. Assim eu vou lembrando de algumas carinhas, eu vou associando o nome às pessoas, isso é sempre muito bom. Ó, apareceu a Laureci. Gabriela, muito bem, Gabriela. A Lidiane aqui também, Carielle, muito bem, muito bem. Em vários locais, imagino que desenvolvendo várias atividades concomitantemente, tá? Isto aí, minha gente. Muito bem, mais gente chegando aqui na sala, tá? O Guilherme também apareceu aqui. Falei o nome de todos que apareceram? Isso. Gente, então, prazer estar aqui com vocês, tá? O Gilmar apareceu aqui também, Laurici, acho que eu tinha falado, Laurici, né? Tinha. Isso, prazer estar aqui com vocês, vê-los, mesmo que virtualmente. Ó, apareceu um convidado aí junto com a Tatiele, muito bem. Seja bem-vindo à aula também, certo? E é isso, gente, tá? Chegamos nesse quinto semestre de curso, temos uma nova componente de Química, tá? Assim como vocês gostam, premiadas de cálculos, de entendimentos, de questões matemáticas, quantitativas, certo? E vamos fazer o possível, assim, para identificar alguns assuntos que são bastante relevantes, né? Aquilo que eu venho dizendo para vocês reiteradamente nos nossos encontros virtuais e o presencial, que o curso à distância, sem nenhuma dúvida, vocês são os agentes responsáveis pela qualidade de formação de vocês. E nós conseguimos abrir um espaço assim bem interessante aqui na coordenação do curso, na comissão de curso, para que nós pudéssemos, mesmo nas diretrizes de um curso à distância, né, nós pudéssemos identificar alguns assuntos que nós sabemos, como professores de longa data, que são fundamentais quando você ouve de alguém, quando você tem essa possibilidade de interação. Né? Então, os nossos encontros eles servem muito para isso. Certo? Um ponto importantíssimo também é que, como nós temos poucos encontros ao longo do semestre, né, aquelas marcações que nós fizemos, aquelas ênfases que nós damos em relação a alguns assuntos, são assuntos muito importantes, muito relevantes lá para a formação de professores, para a atuação de vocês ali no ambiente profissional. Tá? Então, fiquem sempre atentos a isso. Certo? Muito bem. O que mais que eu tenho para dizer? Antes de nós começarmos as nossas questões mais voltadas aos aspectos conteudinais, né? Energia e suas transformações é a componente nossa desse semestre, tá? Como nós estamos no encontro no começo do semestre, no começo na segunda semana de aula, possivelmente muitos de vocês ainda não conseguiram abrir um espaço para fazer uma imersão nos materiais, para fazer um estudo mais aprofundado, para resolver exercícios, certo? Então, a proposta de hoje é que eu proponha algumas estratégias que vão favorecer esse processo de estudo de vocês daqui para frente. Possivelmente não houve tempo nem de vocês desenvolver alguma dúvida por conta de nós estarmos ainda muito no início do processo. Certo? Mas então essa é a ideia de hoje. Tá? Eu selecionei aqui algumas temáticas que são importantes, tá? Principalmente com relação aos cálculos químicos, né? Que possivelmente vão auxiliar muito vocês ali quando vocês iniciarem o processo ali de inserção, de aprofundamento, de busca de resolver exercícios a partir da lista. Certo? Feito isso, eventuais dúvidas que vocês forem tendo ao longo dos exercícios, tá? Vão marcando lá no fórum.
certo? Vou marcando lá no fórum, eu vou fazendo o possível para responder, e quando eu perceber que há alguma dúvida persistente em relação a algum assunto que tem uma complexidade mais pronunciada, por exemplo, assim, eu vou tentar fazer uma gravação de vídeo, como eu fiz em alguns momentos anteriores, tá? Gravar um vídeo, resolvendo um determinado exercício, ou buscando ali algo que eu perceba como recorrente em relação ao andamento de vocês. Mas para isso eu tenho que estar ciente, né? Então vocês têm que levar isso para o fórum de dúvidas lá no mundo. Beleza, minha gente? Antes de iniciarmos aqui, alguém tem algum comentário, alguma consideração a fazer, ou vamos direto? A gente está tendo um pouquinho de problema com a biblioteca, porque ela tá travando, não tá carregando direito. Aí a gente vai ter que, nesse primeiro momento, até eles resolverem, né, essas instabilidades que tem lá, ter que procurar em outros meios, outros lugares para poder, porque a gente tenta acessar lá e ela demora a carregar, às vezes o material não abre, né? Tá ruim mesmo, tá bem difícil mesmo pela biblioteca. Tá Eu já bem difícil. tentei, eu tentei eu acho que é a sexta vez que eu tento entrar e eu chego até a pesquisa do livro, aí o livro não abre, aí fica aquele carregando. E aí a gente tá tentando, estamos na luta ainda, eles já estão cientes que tá tendo problema lá, já avisaram a gente que estão tentando resolver, mas por enquanto a gente tá tendo que se virar, que ali não tem como acessar, né? O livro tá ruim ali de acessar. Mas era isso, eu acho que a gente vai dar um jeito vamos procurar um YouTube, uns PDF aí para poder pesquisar o assunto e vamos dar uma olhada. Porque a biblioteca tá travando. Isso, é uma boa questão, Natália. Tá? Boa noite para você. Gente, eu não tinha ciência disso, tá? Eu vou buscar contato com o pessoal do NTIC lá para que esse problema se resolva aí o mais breve possível, certo? Porque os pontos centrais, os textos fundamentais da componente, das demais componentes, imagino eu também, são os e-books. Né? Então, é o e-book que vai me dar segurança que vocês vão ter uma linguagem adequada, que vocês vão ter uma profundidade adequada. Então, esse é um ponto, assim, que é um problema, realmente é um problema. Todo esse estudo complementar em outras fontes, em outros meios, como vídeos, como aulas, como tutoriais, são muito bons, mas tem que ser visto como complementares, certo? O carro-chefe do trabalho, a espinha dorsal do estudo de vocês, pelo menos na minha componente, deve ser a biblioteca web. Tá? Então, vamos ver se isso não se resolver o mais breve possível, aí nesses próximos dias, semana no máximo. Aí faça um contato que eu vou verificar, vou intensificar esse ponto. Mas eu vou tentar fazer o possível ali para já, amanhã mesmo, fazer um contato com o pessoal do NTIC para ver qual é esse problema, que isso tem que ser resolvido. Certo? Muito bem. Bom, professor... Diga, Guilherme. Pode falar. Eu tenho um sistema de ensino e aprendizado diferente. Eu sempre começo pela sua lista de exercício. Eu copiei todos os exercícios da lista que o senhor passou. Eu tenho todos aqui em 11 páginas escritas, ali com espaço, tudo colocado ali. E eu consegui aprender dessa forma, me preparando para o conteúdo. E eu sempre me pergunto, o que eu sei de química até agora me proporciona entendimento no que está sendo apresentado para mim? Eu sempre me faço essa pergunta. E eu consegui aprender muito, muito dessa forma, porque eu pensei que o senhor queria que aprendesse desse jeito, porque eu interpretei da forma que a lista vindo primeiro e o conteúdo depois, a lista devia ser assimilada primeiro. E esse assunto aqui da energia e suas transformações era uma coisa pertinente ao meu ensino médio, que nessa área foi muito raso, escasso, eu não entendia isso, porque eu só lia muito, cálculo, e não entendia. Mas dessa forma eu consegui pegar todo o conteúdo em 3, 4 dias, que foi o tempo que eu levei para copiar isso aqui. Consegui. Embora a biblioteca não esteja funcionando, aí eu ocupei meu tempo fazendo isso daí. Tá ótimo, Guilherme. Tá, obrigado pelo relato. Existe um autor, tá, chamado Joseph Novak, um autor americano, com seus 90 e poucos anos, mas vivo ainda, pesquisando, publicando, que ele tem um livro traduzido aqui para o Brasil como Learning to Learning, ou seja, aprender a aprender. Tá?
quanto mais cedo vocês identificarem qual é o formato que vocês têm de aprender, melhor. E isso é algo que parece trivial, mas não é. Tá? Isso deve ser levado para os alunos, deve ser discutido. A neurociência está buscando hoje, está chegando a vereditos que nós teorizávamos há muito tempo em relação a alguns processos psicológicos da aprendizagem, efetivamente. Ou seja, cada um aprende de um jeito, cada um aprende de uma forma, e quanto mais cedo você encontrar qual é essa forma, melhor. Tá? Uma questão importante quanto a isso é sobre a lista de exercício, bem essa captura que o Guilherme fez. A lista de exercício eu coloco como primeiros pontos ali, como primeiros elementos do Moodle, justamente por conta disso. Certo? A lista de exercício não deve ser feita ao final do estudo, muito pelo contrário. A lista serve para você desenvolver aprendizagens. Beleza, Manuela? Desenvolver aprendizagens. Então, você vai estudando, vai lendo e sempre atento ali à lista de exercício que, teoricamente, já tem uma sequência lógica em relação àquilo que está sendo proposto. Tá? Mas é assim mesmo. Gente, vamos então ao nosso argumento, tá? Deixa eu colocar no chat aqui de novo, certo? Eu preparei uma breve estrutura ali da nossa aula desta noite, e eu vou pedir para vocês acessarem lá. Tá? Deixa eu colocar aqui de novo. E qualquer problema de acesso, só voltar aqui e me avisar. Tá? Então, deixa eu olhar aqui. Vamos copiar. E vamos trazer para cá. Aqui. Isso. Muito bem, eu vou, então, no primeiro momento, fechar essa câmera aqui, abrir a outra, e qualquer coisa vocês abram áudio aí, por favor, tá? O chat, depois eu dou uma olhadinha mais ao final, tá? Qualquer dúvida, qualquer apontamento aí, chame a atenção, que eu vou fazer o possível para atendê-los. Não esqueça de fixar, né? Fixem aí essa câmera secundária aqui na área de vocês, de modo que vocês tenham uma boa visualização aí do trabalho. Ok? Então, essa é a nossa proposta, gente. Conforme a gente tem lá na estrutura de aulas, né? O primeiro ponto a nós discutirmos é calor e temperatura, certo? Basicamente, essa componente de energia e suas transformações, eu organizei em três unidades, e essa primeira unidade, basicamente, é permeada por conta da termoquímica. Então, a termoquímica é o assunto central, o assunto aglutinador, vamos chamar assim, de tudo aquilo que vai ser discutido nessa unidade 1, tá? E termoquímica, nós precisamos, no primeiro momento, desenvolver um entendimento satisfatório sobre os conceitos de calor e temperatura. Certo? Calor e temperatura que estão muito longe de ser sinônimos ou ser correlatos. O problema é que no dia a dia, muitas vezes se utilizam desses conceitos de modo bastante equivocado, cientificamente equivocado. Tá? Então, vamos fazer uma marcação aqui, abordando primeiro temperatura. Tá? Temperatura. E vamos marcar aqui temperatura. Deixa eu verificar aqui a câmera, deu uma travada, né? Vocês estão com a minha travada aí, ou sou só eu? Voltou. Alguns cortezinhos assim são... Deu uma travadinha, mas agora tá bom. Tá beleza. Então, temperatura, vamos marcar aqui. Grau de agitação. Grau de agitação térmica das partículas. Então, esse é o conceito químico, físico de temperatura. Tá? Temperatura é uma grandeza que marca, que mede, que analisa o grau de agitação térmica de um conjunto de partículas. Então, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Que você tem um sistema, e você tem nesse sistema aqui uma amostra de um determinado líquido, pode ser, por exemplo, água. Então, o que você tem aqui? Você tem aqui uma água, tá? Uma amostra de água, H2O, composto por várias moléculas de água. Então, você tem aqui um sistema composto ali por várias moléculas de água. O que acontece? Acontece que todas essas moléculas, naturalmente, elas vibram, elas têm uma
tem um nível de agitação, uma vibração molecular que é constante e é contínua. E essa vibração aqui ocasiona atritos entre essas moléculas de água. Então, uma molécula de água que atrita uma nas outras, e o que acontece? Essa agitação molecular, que nós chamamos de energia cinética, está associado ao conceito da temperatura. Então, quanto maior for essa agitação térmica, for essa energia cinética, maior é a temperatura. Suponhamos que aqui você começa a adicionar energia a esse sistema, ou seja, você coloca essa amostra de água sob aquecimento, certo? Adiciona energia aqui. Então, você está adicionando energia para esse sistema. Quando você adiciona energia, o que acontece aqui? Acontece que a energia é transferida para as moléculas de água que começam a agitar com uma velocidade maior. Então, você aumenta a energia cinética do sistema. Aumentando a energia cinética do sistema, você tem, então, aqui uma velocidade molecular mais intensa, o que leva a uma frequência de colisão molecular mais intensa também. Ou seja, isso é medido por aumento de temperatura. Então, vejam bem que esse é o conceito de temperatura. Você falar sobre temperatura, você está falando sobre energia cinética ou grau, nível de agitação entre partículas, certo? Buscando aqui outros conceitos, tá? Vamos imaginar aqui que nós temos, antes desse fornecimento de energia aqui, nós temos aqui uma temperatura 1, vamos chamar aqui. Essa temperatura 1 é uma temperatura ambiente, tá? De 20 graus Celsius, por exemplo, certo? Agora você começa a fornecer energia para o sistema. Primeira coisa, o que significa esses 20 graus Celsius aqui? Significa um grau, um nível de agitação molecular. Certo? Já entendemos isso. Então, esses 20 graus Celsius aqui me refere a uma frequência de colisões entre as partículas, ou seja, uma vibração, uma energia, uma movimentação molecular. Quando você começa a fornecer energia para o sistema, vocês já entenderam que as moléculas começam a se mover de maneira mais intensa, colidir com maior frequência entre si, então você vai passar para uma temperatura 2, que pode ser aqui, por exemplo, 80 graus Celsius, certo? E chegando, não cessando esse fornecimento de energia, vamos supor que nós chegamos aqui a uma temperatura 3, que é 100 graus Celsius, que é a temperatura limite por conta do ponto de ebulição da água, certo? Então, nessa temperatura limite aqui, de 100 graus Celsius, esse nível de agitação molecular é tão intenso que as moléculas de água começam a passar da fase líquida para a fase de vapor. Ou seja, você começa a ter você chega no ponto de ebulição da água, que é a passagem da fase líquida para a fase de vapor, certo? Se inicialmente você tinha uma pressão atmosférica aqui, que superava a velocidade molecular, que superava a pressão de vapor da água, quando você fornece energia para o sistema, você quando você começa a fornecer energia para o sistema e iguala a pressão atmosférica com o ponto de ebulição, você começa, então, a ter a passagem da água da fase líquida para a fase de vapor, certo? Então, sobre essas condições, nós estamos falando sobre temperatura, tá? E basicamente é isso, gente, certo? Qual o instrumento que nós medimos temperatura? Vocês já sabem, medimos a temperatura com um termômetro, podemos expressar a temperatura por algumas escalas, Kelvin, Celsius, Fahrenheit, tá? E basicamente é isso. Mas é essa associação que eu quero que vocês tenham com relação a esse conceito aqui, que é agitação térmica ou energia cinética. Ok? Vamos então aqui falar sobre calor, tá? Que é outro conceito completamente diferente. Se a temperatura aborda o grau de energia térmica das partículas, o calor já é uma energia em trânsito. Energia em trânsito. E essa energia em trânsito sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura.
certo? Então, você não consegue falar sobre calor sem abordar uma transferência de energia. Então, esse é o ponto fundamental, tá? Calor refere-se a uma transferência de energia. Vamos pegar aqui um exemplo de 2 blocos, de 2 objetos, tá? Temos aqui um objeto que tem uma temperatura de 20 graus Celsius, e aqui vamos colocar esse objeto em contato com um segundo objeto que foi aquecido e está numa temperatura de 80 graus Celsius, certo? E aí nós colocamos esses 2 objetos em contato entre si. Primeira coisa, o que significa uma temperatura de 20 graus Celsius? Que o grau de agitação, o nível de agitação ou a energia cinética molecular do sistema no qual é composto esse objeto tem esse grau de agitação de 20 graus Celsius. Esse objeto aqui, tá? Vejam bem que ele não está mais quente. Esse é o ponto já que é bem diferente do que nós usamos no nosso cotidiano. Esse objeto aqui está numa temperatura mais elevada. Quente tem associação com calor, e calor não se refere a um único objeto. Para ter calor, nós temos que ter uma transferência de energia. Então, esse primeiro objeto está a uma temperatura de 20 graus Celsius, esse segundo objeto está a uma temperatura de 80 graus Celsius, ele foi aquecido. Quando esses objetos são colocados em contato, e nós vamos imaginar que esse sistema aqui está isolado, ou seja, esse sistema aqui não perde calor para o meio, então um sistema isolado, tá? Que seria, por exemplo, uma garrafa térmica perfeita. Vamos imaginar uma garrafa térmica perfeita, que é um sistema que não troca matéria, e se for uma garrafa térmica perfeita, não troca também energia com o sistema. Então, vamos imaginar aqui. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que, imediatamente, você vai ter uma transferência de energia sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, buscando uma propriedade física muito importante e muito presente no nosso dia a dia, que é o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico, nesse caso aqui, vai ocorrer apenas quando os 2 objetos tiverem a temperatura igualada. E nesse caso aqui, nós teríamos esse sistema, essa evolução aqui. Se o sistema não perde calor para o meio, eles conseguem apenas trocar calor entre si, então nós vamos ter uma temperatura 20 mais 80 de 50 graus Celsius nos 2 sistemas. Quando isso acontece, nós temos o equilíbrio térmico, ou seja, quando esse estado acontece, você para de ceder, para de trocar energia entre si. Então, nesse sistema aqui, você tem um sistema em equilíbrio térmico. E o único momento em que você pode abordar o conceito de calor é nesse momento aqui. Quando você tem essa transferência, você tem, então, essa transferência sob a forma de calor. Então, isso justifica isso que eu coloquei aqui em cima para vocês. Energia em trânsito, ou seja, de um movimento de um sistema para outro, que sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá? Como eu disse para vocês, isso está muito presente no nosso dia a dia. Certo? Vamos pegar, por exemplo, uma xícara de chá. Tá? Eu tenho aqui uma xícara de chá. Ok? Coloquei aqui. Certo? Essa xícara de chá está numa temperatura, suponhamos, de 90 graus Celsius. Por que ela começa a esfriar? Por que eu começo a perder calor? Porque aquele chá, aquela amostra, ela está cedendo calor para um sistema que está numa temperatura inferior. O que está numa temperatura inferior? A própria atmosfera, as moléculas gasosas que estão em torno do chá. Então você tem uma transferência de calor. De calor de onde? Do sistema mais quente, mais aquecido, para o sistema de menor temperatura. Certo? Outro exemplo aqui, vamos supor que você está sentindo frio, tá? Que não é o nosso caso agora, muito possivelmente, a não ser que vocês estejam com febre, mas você está sentindo frio, você está num frio rigoroso, certo? Por que você começa a sentir frio? Porque o teu organismo, tá, que tem uma temperatura basal de 37 graus Celsius, uma temperatura corpórea de 37 graus Celsius, está submetido a um sistema, que é a própria atmosfera, que tem uma temperatura menor do que 37. Então, o que acontece? Você começa a ceder o quê? Você começa a ceder energia sob a forma de calor. Então, você sente frio porque você começa a perder energia para o meio. Né? Energia sob a forma de calor, sai do teu organismo, que está numa temperatura mais alta, e vai para o meio. Vai ser cedido em direção ao meio, que está numa temperatura menor. O que você faz nesse caso?
Você, nesse caso, você compra uma jaqueta quente, você veste uma roupa quente? Obviamente que não. A roupa não é quente, certo? A roupa não é aquecida. Você vai usar uma roupa que tenha uma estrutura, tá? Que, de algum modo, dificulte essa perda de calor do teu organismo para o meio. Então, você vai colocar uma jaqueta e aquela jaqueta funciona como um isolante térmico. Aquela jaqueta vai dificultar, impedir não. Ela vai dificultar a passagem de calor do teu organismo para o meio. Então, esse é o processo que envolve calor e temperatura. Tá? E poderia fazer o exemplo contrário também. Você está sentindo muito calor, você está numa sauna, por exemplo. Você vai a uma sauna, certo? Quando você vai a uma sauna ou alguma condição climática de alta temperatura, o que acontece? Acontece que a tua temperatura basal, 37 graus, muitas vezes ela é menor do que a temperatura externa. Tá? O que acontece? Acontece, então, que você começa a receber energia sob a forma de calor. E você recebendo essa energia do meio, você vai chamar essa energia de calor e o teu organismo ele não vai permitir que a tua temperatura aumente. Tá? Nós temos um sistema vivo, e esse sistema vivo tem um processo metabólico muito complexo que impede que a minha temperatura passe de 37. Então eu vou para uma sauna e a minha temperatura não passa de 37. Qual é a defesa do organismo quanto a isso? É perder calor sob a forma de água. Certo? Então você começa a transpirar, você começa a suar para manter o equilíbrio do teu organismo em 37 graus. Certo, gente? Então, basicamente isso. Alguns conceitos aqui, trouxemos alguns conceitos com relação à energia, com relação à agitação molecular, energia térmica, aquecimento, pressão de vapor, ponto de ebulição, pressão atmosférica, e aí por diante. Tá? Não está bem explicado aqui o conceito de pressão de vapor, tá? Então vamos retomar isso aqui, tá? O que é pressão de vapor? Pressão de vapor ou simplesmente PV é uma tendência natural que todo organismo tem em passar da fase líquida para a fase de vapor, mesmo sem aquecimento. Certo? Então, vamos pegar aqui de novo o caso da água. Tá. Então, temos aqui moléculas de água. H2O, H2O e H2O. O que acontece aqui? Acontece que quando eu tenho uma amostra de água num sistema aberto, por exemplo, tá, você tem aqui uma pressão que nós chamamos de pressão atmosférica, que dificulta a passagem da fase líquida para a fase de vapor. Entretanto, a água, naturalmente, pela própria energia molecular, pela própria energia cinética, ela vai ter esse movimento natural de passagem da fase líquida para a fase de vapor, que nós chamamos de pressão de vapor. É uma tendência natural do líquido de passar para a fase de vapor, certo? Quanto maior for a interação entre essas partículas aqui, podemos entender que mais presas essas partículas estão na fase líquida. Então, quanto mais forte for essa interação, menor é a pressão de vapor do líquido. Tá? Vamos pegar o exemplo da água, onde a interação molécula-molécula é muito intensa. Nós chamamos essa interação de ligação de hidrogênio, ou pontos de hidrogênio. Então, você tem uma pressão de vapor muito baixa, certo? Quando você quer que as moléculas de água passem da fase líquida para a fase de vapor numa intensidade maior, você precisa fornecer energia para o sistema. E o fornecimento de energia para o sistema, ele vai ocasionar uma agitação molecular muito intensa, a ponto de igualar essas duas forças aqui. A força, que é o ponto de ebulição, que é uma força orientada de baixo para cima, com a pressão atmosférica, que é uma força orientada de cima para baixo. Quando essas duas forças que se igualam, pressão atmosférica com o ponto de ebulição, você tem, então, a passagem da fase líquida para a fase de vapor, certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui, que é o exemplo do etanol, tá? Se você tem um sistema do etanol aqui, me dei só um minutinho que eu preciso liberar um gato, tá? E os gatos são persistentes, os gatos não desistem nunca. Boa noite. Por isso que eu adoro gatos.
Bem nervoso. Tá bem nervoso o gato. Eles são um bicho muito engraçado, tal de gato. Ai, ai. Muito bem, voltando. Eu tenho voltando uns para cá. que as três... Gatos, Desculpa. pode falar, André. Não, professor, é fora da aula. Eu tenho um gato que às 3 da manhã ele resolve que quer comida. Gato, além de ser um bicho persistente, quando ele é cego, que é o caso do nosso gato aqui, aí as coisas ficam mais complicadas, né? Daí qualquer porta aberta ou semiaberta perturba a existência do felino. Enfim, voltemos para cá. Espero que ela se acalme agora. Exemplo que eu estava dando para vocês, então, é de um líquido que tem uma pressão de vapor superior, tá? Uma pressão de vapor maior, certo? Do que a água. Como, por exemplo, o etanol, tá? Então, se você tem aqui o etanol, você tem um comportamento um pouco diferente. Então, o etanol aqui, várias moléculas de etanol constituindo toda a estrutura, toda a extensão desse líquido. O que acontece? A pressão de vapor do etanol, ela é mais intensa, ou seja, a pressão de vapor do etanol, em relação à água, ela é mais intensa por conta que a interação partícula-partícula entre as moléculas do etanol, ela é mais fraca. Então, rompe-se essa interação de maneira mais facilitada. Essa é a razão pela qual você, por exemplo, sente cheiro. O etanol tem um odor para nós que a água não tem. Isso significa o quê? Se eu sinto o cheiro de um determinado líquido, é porque aquele líquido está escapando da fase líquida para a fase de vapor numa concentração suficiente que o teu sistema nasal consegue identificar, consegue capturar, certo? Então, isso é pressão de vapor, é a tendência do líquido passar da fase líquida para a fase de vapor, que é uma força contrária à pressão atmosférica, certo? Então, tem líquidos, como a água, por exemplo, que você precisa fornecer uma grande quantidade de energia para levar esse líquido da fase líquida para a fase de vapor. Outros líquidos, você precisa fornecer uma quantidade de energia menor, que você consegue esse mesmo efeito. Tá? Então, isso é pressão de vapor. E isso aí, gente. Tá? Vamos para o nosso segundo ponto. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma questão? Tranquilos? Eu tenho, professor. Diga. No penúltimo... No exemplo anterior a esse que o senhor acabou de colocar, sobre sobre o corpo não produzir calor, sabe? Eu estava olhando um documentário sobre abelhas e a forma como elas conseguem matar uma vespa, que elas têm uma guerra existencial. Então, as abelhas, elas têm uma arma que elas usam o seu corpo para atritar, para vibrar, junto com outras abelhas em volta de uma vespa, e assim elas criam uma temperatura tão alta que podem derreter a armadura da vespa, podem desintegrar o corpo completamente ou liquefazer o animal. Uhum. Muito boa exemplificação, Guilherme. É a questão do atrito, né? Tá? Lembrando que isso tem uma associação muito direta com o conceito de temperatura que eu mostrei para vocês agora há pouco. O atrito, ele aumenta a temperatura, certo? O que é atrito? Atrito é a fricção entre dois objetos, entre dois corpos, certo? Essa fricção entre dois corpos aumenta a temperatura, certo? Então, nós podemos entender que essas duas grandezas estão associadas, certo? O atrito, a temperatura, assim como a energia molecular, a energia térmica de um sistema. Ok? Mas realmente o mecanismo de defesa da temperatura é um mecanismo de defesa muito presente nos tecidos vivos. Certo? Dois exemplos agora me ocorreram quanto a isso. Tem uma experiência, nós falamos em gato agora há pouco, né? Pois justamente me remeteu a uma experiência bem maldosa, por sinal, relatada num livro de ciências, numa época que os protocolos de ética em pesquisa eram muito brandos. Então, um determinado laboratório pegou 2 gatos, tá, idênticos, em teoria, ou muito similares entre si, imagina que eram filhotes irmãos, e um dos gatos foi assassinado em relação à ciência, ao estudo científico. Então, se assassinou um gato para se trabalhar com um sistema vivo e um sistema não vivo. O que aconteceu? Os 2 gatos foram submetidos a um valor de temperatura lá que eu não lembro qual era,
tá? Mas vamos supor que seja 80 graus, 90 graus, certo? Um vapor de 90 graus por um determinado tempo, o sistema vivo ele aguentaria sem nenhum problema. Tá, mas voltando para o experimento. Então, aqueles dois objetos, tá, vamos considerar como objetos, o gato vivo e o gato não vivo, foram submetidos a 90 graus por um determinado tempo. A partir de um tempo, você retirou os dois gatos e você percebeu que o gato que estava morto, ele estava cozido. Ou seja, o gato morto ele foi cozido naquela temperatura de 90 graus. E o gato vivo, ele continuava vivo e na sua temperatura basal, na sua temperatura natural. Ou seja, isso é a blindagem que o sistema vivo tem de não permitir que a temperatura aumente. Então, todo sistema vivo, inclusive nós, temos essa blindagem. Quando a nossa temperatura aumenta ou diminui, quando você tem uma hipertermia ou uma hipotermia, significa que as coisas estão muito ruins, que os processos catalíticos no nosso organismo eles estão chegando num ponto onde o sistema está completamente perturbado. Tá? Os casos mais comuns que nós temos é a febre, né? O que é a febre? A febre humana é um sistema muito similar a esse que você levantou com relação às abelhas e vespas. A febre humana é uma defesa que o organismo tem de elevar a temperatura interna, a temperatura basal, de 37 para 38, 39, 40 graus numa febre alta, para tentar fazer com que algum organismo invasor que esteja no meu corpo seja liquidado. Então, eu estou com uma bactéria, eu estou com uma colônia de bacteriano no meu organismo, ou numa situação viral muito, muito grave. Certo? E o organismo já tentou de tudo. O sistema de defesa, leucócitos, não conseguiu impedir, não conseguiu reduzir essa proliferação desse micro-organismo no meu corpo. Então, o que acontece? O organismo aumenta a temperatura basal para tentar destruir esse organismo invasor. Certo? O problema é que não aumentar essa temperatura basal, né, não aumentar a nossa temperatura de 37 para 38, 39 e até um pouco mais, muitas consequências acontecem, certo? E uma delas é os processos bioquímicos ocorrendo de maneira muito rápida. Então, se você já tiver uma febre alta, você sabe muito bem que numa febre alta você tem reflexos muito rápidos. Ou seja, você entra num grau de desespero mental que você realmente perde o controle das coisas. Por quê? Qual a razão disso? A razão disso é que o organismo aumentou a temperatura para tentar matar, para tentar destruir um organismo invasor. Só que nesse aumentar a temperatura, todas as reações químicas do nosso corpo, que nós chamamos de reações fisiológicas, elas ocorrem de maneira muito rápida. Então, muito rápida a ponto de, muitas vezes, você não passar por um mecanismo natural, por uma sequência natural, e você ir direto para os produtos finais. Então, nessa aceleração fisiológica, acontecem todos esses sintomas que a gente está acostumado. E você, de algum modo, precisa bloquear esse aumento elevado, essa escala de temperatura. Senão, você vai convulsionar, né? Senão o organismo convulsiona. O organismo usa esse recurso como última tentativa, como última estratégia para um quadro que já está muito, muito grave. Mas isso é temperatura, gente. Isso é temperatura. Certo? Ou seja, você está falando de temperatura, você está falando de atrito, de agitação molecular, de intensidade de processos fisiológicos, certo? Que são muito diferentes de calor. Como eu disse para vocês, calor é um outro conceito que está bem distante, relativamente distante desse conceito de temperatura. Calor é a energia que vai sair de um sistema e vai ir para outro. Ok? Tudo bem. Vamos então. Essa troca de calor é na superfície de contato, né, no caso, né? Que ocorre ali. Por exemplo, se tiver um objeto muito grande, encostar com outro muito grande, a temperatura vai equilibrar ali onde eles estão se encostando, mas nas outras extremidades eu acho que vai continuar a temperatura que estava, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Aí depende de um fator, Nathanael. Depende do que nós chamamos de condução térmica do material. Tem material que conduz mais calor do que o outro. Tá. A tendência é que na superfície de contato entre os dois materiais, você tenha a troca de calor entre esses dois materiais. Agora, a temperatura, ela vai ser igualada em todo o material. A diferença é que alguns materiais vão igualar essa temperatura de modo mais rápido, como um metal, por exemplo. O metal que tem uma alta condução térmica,
elétrica e térmica, e alguns materiais, como um polímero, por exemplo, vão retardar mais essa igualdade de temperatura, tá? Mas não, todo material, todo corpo terá a sua temperatura uniforme, apenas por uma questão de tempo. Certo? Manuela, quer perguntar alguma coisa? Pode, fica à vontade. Microfone, Manuela. Esqueci. Pessoal, só para avisar que eu consegui agora, pelo menos nesse momento, acessar a bibliografia pela biblioteca. Tudo certinho. Que bom, que bom. Tranquilizador. Tranquilizador, Vou Quando aqui a aliviar. minha tá carregando. Vou seguir tentando. Muito bem, gente, então vamos fechar a câmera e voltar para o ponto anterior aqui. Tá? Vamos então agora aos cálculos, né? Aos cálculos que são sempre importantíssimos na química. Então o tema 2 ali, tá? Entalpia, processos exotérmicos e endotérmicos. É um ponto assim que nós precisamos entender profundamente a questão do que nós chamamos de entalpia. Certo? Deixa eu localizar o material aqui que eu deixei para vocês lá no... Ok. Então, no ponto 2 ali, nós precisamos falar um pouquinho sobre entalpia, tá? Quando nós falamos sobre entalpia, ou seja, vamos simbolizar a entalpia pela letra H, nós temos ali um entendimento, nós precisamos de um entendimento referente a um conteúdo. Conteúdo de energia de uma molécula. Tá? E nós padronizamos toda substância simples com H igual a zero, ou seja, com entalpia igual a zero. O que é uma substância simples? É uma substância formada por um único elemento. Tá? Então, por exemplo, uma substância formada por um único elemento, Cl2 é uma substância simples, N2 é uma substância simples, gás cloro, gás nitrogênio, ozônio é uma substância simples. Então, toda substância formada por um único elemento é uma substância simples. Ao contrário de CO2, NO2 e assim por diante. Então, substâncias compostas, como esses dois casos aqui, possuem um valor de entalpia, substância simples tem entalpia igual a zero. Certo? Nesse processo aqui, outro conceito importantíssimo que vai ser muito discutido nas listas, nas abordagens dos autores, é o conceito de variação de entalpia, que nós vamos representar por ΔH. O delta sempre representando a variação no âmbito da química ou da física. Certo? Então, como que nós chegamos no conceito de variação de entalpia? Quando nós equacionamos que variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, a variação de entalpia é dada por essa pequena equação aqui. Ok? Entalpia, conteúdo de energia de um sistema ou de uma molécula. Variação de entalpia é a diferença de entalpia entre produtos e reagentes. Quando nós falamos de variação de entalpia, nós já estamos nos referindo a um processo, a uma reação química. Tá? Dito isso, vamos diferenciar então os processos exo dos processos endo. Tá? Então vamos aqui buscar identificar o que nós chamamos de reação iso. Reação exotérmica. O que é uma reação exotérmica? É uma reação que libera calor, libera energia. Já entendemos que quando você tem um movimento de energia, você pode denominar essa energia de calor. Então você tem uma liberação de energia de um sistema para outro, normalmente de um sistema para o meio. Matematicamente abordando esse processo, ΔH, ele é menor do que zero. Ou seja,
nós vamos aqui ter um ΔH negativo. Então, sempre que você tem um ΔH negativo, significa que você está perdendo energia, você está liberando energia, certo? Então, vamos usar esse exemplo aqui que eu deixei no material para vocês, tá? Que é o exemplo ali da formação de gás cloro. Isto. Então, você tem ali 1/2 de H2, de gás cloro, não, na verdade, de ácido clorídrico, tá? Gasoso, mais 1/2 de Cl2, também gasoso, com formação de ácido clorídrico, HCl na fase de gás. Muito bem, isso aqui está liberando 91,96 kJ, tá? Para o meio. Então, esse aqui é um típico processo exotérmico. Sempre que você tem a energia, tá, o valor de energia no lado dos produtos, junto aos produtos da reação, é porque essa energia está sendo liberada. Então, você pode representar por esse modo aqui, ou você pode representar utilizando a simbologia da entalpia, que é esse processo aqui. 1/2 de H2 gasoso, mais 1/2 de Cl2 gasoso, com formação de HCl gasoso, e ΔH igual a menos 91,96 kJ. Certo? Então, esse é um processo típico exotérmico, um processo que libera calor para o meio, que acontece com liberação de energia. E, normalmente, esses processos exotérmicos, eles são espontâneos. Certo? É um processo que acontece naturalmente. Se você aproxima o gás hidrogênio do gás cloro, você tem, então, uma liberação de energia com formação de ácido clorídrico, que é uma molécula bastante estável na fase gasosa. Outro exemplo que nós podemos colocar aqui seria uma combustão. Tá? Todo o processo de combustão, vencida a energia de ativação, ele se torna um processo espontâneo, um processo exotérmico. Certo? Outro modo de representarmos aqui esse processo é a gente equacionar. Plotar um gráfico. Tá? Graficamente representar esse processo. Então, vai aparecer muito nos livros você ter uma reação química exotérmica e você buscar equacionar, você buscar plotar num gráfico, representar graficamente esse processo, usando o eixo X como caminho de reação e usando o eixo Y como entalpia, tá? Ou como energia do sistema. Ok? Então, nesse processo que eu estou representando aqui, tá? O que acontece? Você parte dos reagentes. Quem são os reagentes? São o hidrogênio, tá? 1/2 de H2 mais 1/2 de Cl2. Então, os reagentes, eles estão num nível mais alto de entalpia, tá? Um conteúdo de energia maior. Então, aqui você tem a entalpia dos reagentes. E os produtos, eles estão num nível entálpico, ou seja, num nível energético menor. Por quê? Porque quando você passou de reagente para produto, você perdeu calor. Então, se você contabilizar a quantidade de energia que você tem aqui, você tem um conteúdo de energia maior do que você tem aqui, porque você perdeu energia no processo, nessa transformação. Então, reagentes estão num nível maior de entalpia, produtos estão num nível menor de entalpia. Então, aqui você tem o teu produto, que é o HCl, certo? Num nível de entalpia menor, ou seja, a entalpia dos produtos ela é menor. E aqui tem a setinha característica de cima para baixo, que vai mostrar que esse ΔH ele é menor do que zero, ou que esse ΔH ele é negativo. Certo? Então, é um típico processo onde você representa graficamente esse sistema. E essa diferença aqui, entre o valor de entalpia dos reagentes dos produtos, é o ΔH, e ele justifica-se ser negativo, porque quando você desenvolve a equação, quando você busca o cálculo de ΔH igual entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, você percebe que a entalpia dos produtos ela é menor do que a entalpia dos reagentes. Então, um valor menor subtraído de um valor maior, você tem um resultado negativo.
certo? Então, isso aqui são os entendimentos matemáticos, os entendimentos químicos para o processo exotérmico. Libera calor, certo? ΔH negativo, e tem a entalpia dos reagentes maior do que a entalpia dos produtos. Agora vamos falar sobre o oposto disso, que é o processo iso, melhor dizendo, que é o processo endo, tá? Então, aqui, a reação... Alguém manifestou-se? Tranquilos? Gilmar. Pode falar, Gilmar. O senhor pode voltar aquela página ali, por favor? Voltando aqui, tá? Representação do processo iso. Eu fiquei com uma dúvida aí nos reagentes. Eles não se tratam, nesse exemplo especificamente, em substâncias simples. Por exemplo, meio H2 ele não é igual a um H, e meio Cl2 também não equivale a uma molécula de cloro. Sim, isso. Aqui nós temos meio H2, tá? Para fins de ajuste da equação, Gilmar, tá? Nós poderíamos ter 2H2 aqui, 2Cl2, aí nós teríamos que colocar 2HCl aqui, tá? O meio aqui é só para ajuste de equação, certo? Esse número aqui na frente, certo? Ele se refere ao número de moléculas, tá? Então a gente não pode entender que esse processo aqui tem um átomo de hidrogênio. Mas nesse processo aqui, ó, 1 meio de H2 significa que você tem... Tá? Aí entra uma questão de estequiometria, que nós abordamos, mas não com tanta ênfase, que é a constante de Avogadro, tá? Que é 6,02 vezes 10 na 23. Vocês lembram desse valor aqui? Esse valor aqui se refere a 1 mol. Então, sempre que você tem, por exemplo, H2 ali, é porque você tem 1 mol de H2, certo? Se você tem 1 mol de H2, é porque você tem essa quantidade de moléculas de H2, 6,02 vezes 10 a 23. Então, é uma quantidade muito grande de moléculas de H2. Quando nós colocamos um número aqui na frente, na verdade, ele multiplica esse valor aqui, certo? Então, o que é 1 meio de H2? É 1 meio multiplicado por esse valor aqui, ou seja, 1 meio multiplicado por esse valor é a metade desse valor. Certo? Então, isso que representa esse 1 meio aqui. Se fosse 2 aqui na frente, você teria esse valor aqui multiplicado por 2. Tá? Respondi a tua pergunta, Gilmar? Respondeu. É mais ou menos isso? Ele deixa de ser uma substância simples nesse caso. Ah, entendi. Não, na verdade, aquele entendimento que eu coloquei anterior ali para substância simples com ΔH igual a 0, certo? É a variação de entalpia da molécula. Mas quando você equaciona o processo, você vai ver um pouquinho diferente isso. Certo? Mas eu entendi a tua pergunta. Tá certo? Mas nesse caso aqui, nós estamos fazendo um entendimento, nós estamos buscando um entendimento do que acontece no processo. Então, nesse processo aqui, sem considerar as individualidades, nesse processo acontece liberação de energia. Até se você faz em laboratório isso, por exemplo, você tem um sistema que você adiciona uma quantidade de gás hidrogênio com uma quantidade de gás cloro formando HCl, e você percebe que o sistema aquece, o sistema aumenta a temperatura, certo? Por que o sistema aumenta a temperatura? Porque quando você forma o HCl, algumas ligações químicas aqui são quebradas, certo? Vamos imaginar isso, gente, tá? Vamos imaginar isso. Tu tem um sistema aqui, certo? Aqui você tem um sistema, por exemplo, aqui, tá? Aqui você tem água, H2O, tá? E você adiciona aqui CaCl2, tá? Cloreto de cálcio, certo? Aqui dentro. O que você, tá? Cloreto de cálcio você adiciona aqui dentro. O que acontece aqui quando você adiciona cloreto de cálcio? O cloreto de cálcio, ele é solúvel, tá? Então ele vai dissociar Ca, Cl, Cl, Ca2+, Cl-, Cl-. E o que acontece com a temperatura desse sistema? A temperatura
aumenta. Então, imagine esse processo na prática, imagine esse processo no laboratório. Você tem uma amostra de água, tá? A amostra de água está numa temperatura, digamos, 1 de 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, e quando você adiciona cloreto de cálcio, você passa por uma temperatura 2 aqui, de 28 graus Celsius, tá? Por que a temperatura 2, nesse caso aqui, é maior que a temperatura 1? De onde vem essa energia? Tá? De onde vem esse calor? Você não adicionou calor aqui. Você não aqueceu o sistema. Tá? Você simplesmente pegou um sólido e levou o sólido para solubilizar em um líquido. Você diluiu, você solubilizou um sólido em um líquido e você percebe que a temperatura aumentou. A pergunta cabal é essa: de onde veio aquela energia? Aquela energia, ela estava... A energia não pode ser criada, assim como a matéria, a energia não é criada. Ela é apenas transformada, ela apenas muda de um local para outro, de um sistema para outro. Então, de onde vem a energia? A energia vem daqui. Você tinha o cloreto de cálcio, ou seja, você tinha essa molécula formada por esse sistema aqui. O que é o cloreto de cálcio? É o cálcio ligado a 2 cloros. E quando você coloca esse sistema em água, essa ligação aqui, ó, e essa ligação aqui, elas são rompidas, elas são quebradas. E a energia que é responsável pelo aumento da temperatura do sistema é a energia que estava contida nas ligações químicas. Então, essa é a ideia de entalpia, essa é a ideia de energia. Certo? Toda molécula, ela carrega um conteúdo de energia, e onde essa energia está armazenada? Está armazenada nas suas ligações químicas, que muitas vezes são rompidas e outras são formadas na passagem de um reagente para um produto. Então, quando você tem aqui uma passagem de reagente para produto, você tem aqui um conjunto de ligações químicas que são quebradas, que são rompidas, e um novo conjunto de ligações químicas que são formadas, certo? Quando você quebra uma ligação, normalmente você absorve calor. Quando você forma uma ligação, normalmente você libera calor. E o conjunto, a proporção, tá? A estequiometria desse processo, o cômputo desse processo, você vai indicar aqui no valor do ΔH. Um ΔH negativo é aquele processo que, no formar reagentes, no formar produtos a partir da quebra dos reagentes, ele liberou calor por meio, certo? E o contrário é o processo que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a reação endotérmica. Então, reação endotérmica, tá? Vamos pegar como exemplo o exemplo que está lá no material de instrução de vocês. Então, Fe2O3, tá? Não, primeiro vamos colocar aqui o que eu coloquei no outro, tá? O que é uma reação endotérmica? Aquela reação que absorve calor, tá? Reação que absorve calor. Nós temos, então, um ΔH, ou seja, a variação da entalpia de um sistema, ele é maior que zero. Ou, ΔH, ele é positivo, certo? Nesse processo aqui, eu coloquei lá como exemplo de uma reação endotérmica, ou de uma reação endo, tá? Muitas vezes as próprias obras vão representar apenas como reação endo. Você tem lá esse processo aqui. Fe2O3, que nada mais é do que a hematita, mais 3 carbonos, dando origem a 2Fe mais 3CO. Tá? E, utilizando do questionamento do Gilmar, nós não estamos abordando individualidades aqui, nós estamos abordando o processo. O que acontece nesse processo aqui? Tá? Nesse processo, nós temos um ΔH igual a mais 491,5 kJ. O que isso significa, gente? Significa que a hematita, tá? A hematita é o minério do ferro, é a molécula que o ferro se apresenta. O ferro ele não está livre na natureza. Tá? O ferro ele se apresenta sob a forma de óxido férrico, hematita, certo? E você, para extrair o ferro, você precisa de um processo químico que vai adicionar carbono e vai injetar essa quantidade de energia
nessa reação. Então, essa reação só acontece quando você injeta essa quantidade de energia. E isso significa o ΔH positivo. Se você quisesse representar, o que é menos frequente, mas também é passível de você encontrar, se você quisesse representar esse processo trazendo a energia para dentro do processo, equacionando a energia, você teria que fazer assim, FeO3 mais 3 carbonos, mais a quantidade de energia necessária, 491,5 kJ, que forma 2 ferro, ou seja, extrai o ferro de interesse, extrai aquele metal, aquele minério que você precisa, e libera 3 moléculas de monóxido de carbono, 3CO. Então, esse processo aqui, ó, vejam bem que ele traz a energia na parte dos reagentes. Significa que, se você não adicionar essa energia, ou seja, você apenas coloca em contato o óxido férrico com o carbono, a reação não acontece. A reação não é espontânea. Você, para extrair o ferro, não basta você adicionar carbono na hematita, você precisa adicionar carbono e aquecer, aumentar o processo, aumentar a energia do processo, certo? De modo que você vai ter um ΔH positivo. Quando você diminui a entalpia dos produtos do entalpia dos reagentes, você percebe que a energia que você tem aqui nos produtos, ela é superior à energia que você tinha aqui nos reagentes. Ou seja, aqui você tinha um determinado valor de entalpia. HR, entalpia dos reagentes. Aqui você tem um outro valor de entalpia dos produtos. Como você adicionou essa quantidade de energia para dos reagentes chegar aqui, significa que essa quantidade de energia, ela veio parar aqui, certo? Por isso que a entalpia dos produtos, ela é superior à dos reagentes. Quando você utiliza a equação ΔH é igual entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, o que acontece? Esse valor aqui, ó, ele é maior. Se esse valor aqui é maior, você vai diminuir um valor maior de um menor, você vai chegar, então, num ΔH positivo. Ok? Então, essa é a diferença crucial do processo endo. No processo endo, o que acontece? Acontece uma absorção. Você precisa fornecer energia para o sistema. E quando você representa esse processo graficamente, tá, você vai ter uma diferença muito grande em relação ao anterior, certo? Então, aqui você tem conteúdo de energia, tá, ou entalpia, aqui você tem o caminho de reação. Perfeito. O que acontece aqui? Acontece que a entalpia dos reagentes, ela está aqui embaixo. Ó. Então, aqui estão os teus reagentes. É o Fe2O3 mais 3 carbonos. Certo? Então, entalpia dos reagentes. E a entalpia dos produtos está mais acima. Por quê? Porque a entalpia dos produtos recebeu calor. Você adicionou calor ao processo. Então, aqui você tem 2Fe mais 3CO. Certo? Aqui você tem, então, os teus produtos. E aqui você tem o vetor que indica que o ΔH, ele é positivo. Que no passar de reagente para produtos, você precisou fornecer energia, ou seja, o sistema aumentou em conteúdo energético. Então, aqui você tem um típico de um processo endo. Vejam bem que até então, nas aulas anteriores, nos semestres anteriores, nós não nos preocupávamos com o valor envolvido num processo químico. Nós tínhamos ali uma reação de neutralização, tá? Você tinha ali um processo de combustão, mas você não se preocupava, nós não nos preocupávamos com o sistema de valor energético envolvido numa reação, mas a maioria das reações químicas ocorrem ou com liberação de energia ou com absorção de energia. Para dar um exemplo, nós falávamos muitas vezes no semestre passado sobre neutralização. Tá? O que é neutralização? Neutralização é a reação de ácido com base com formação de sal e óxido. O que acontece na neutralização? É uma reação que ocorre sem liberação ou absorção de energia? Ocorre sem variação de energia? Muito pelo contrário. A neutralização, ela libera energia. Então, se ela libera energia, você tem uma reação do tipo exotérmica. Tá? Outros exemplos, combustões. Tá? Lá na química orgânica falamos muito sobre combustão. Toda combustão ocorre com liberação de energia. Tá? Ou seja, reações do tipo exotérmica.
Muito bem, gente. Partimos, então, para o tema 3, tá? Que agora nós vamos efetivamente trabalhar os cálculos considerando a individualidade das moléculas, que daí nós vamos chegar no cálculo do ΔH de combustão. Tá? Então, no nosso tema 3 lá, cálculo do ΔH. Nesse caso aqui, será o de combustão. Porque nos exemplos anteriores, eu dei para vocês o valor pronto do ΔH. Tá? Eu dei para vocês qual era o valor da entalpia. Mas nem sempre vocês vão ter à disposição o valor. Em alguns processos, vocês são capazes, deverão ser capazes de calcular qual é esse valor de ΔH. E isso pode ser feito de maneira muito tranquila. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo ali, tá, do tema 3, que é o cálculo ali do valor da entalpia de combustão do benzeno. O que nós temos lá no benzeno? Então, nós temos ali, em relação ao benzeno, calcule o valor da entalpia de combustão de um mol do benzeno, C6H6, sabendo que ele apresenta entalpia de formação, tal. Beleza. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é equacionar a reação de combustão do benzeno. Tá? Isso, em teoria, vocês já devem saber fazer, porque nós vimos isso nos semestres anteriores. Então, eu tenho o benzeno aqui, C6H6, e eu, para calcular o ΔH de combustão do benzeno, o que é o ΔH de combustão? É a variação de entalpia da combustão. Então, eu já sei, previamente, que a combustão ela se trata de um processo exotérmico, ou seja, um processo que libera calor. Então, no calcular o ΔH de combustão do benzeno, eu deveria encontrar um ΔH negativo. Eu deveria encontrar um valor negativo. Por quê? Porque a combustão ela ocorre com desprendimento de energia. E nós sabemos muito bem disso. Você queimar alguma coisa, você sempre acompanha o processo por liberação de calor. Tá? Então, vamos buscar aqui calcular o ΔH de combustão do benzeno. Primeiro, eu tenho que equacionar. Eu preciso equacionar a reação do combustível, ou seja, nesse caso aqui, a reação do benzeno. Então, C6H6 mais O2, com formação de CO2 mais H2O. Então, toda a reação de combustão, nós sempre consideramos essa reação de combustão num sistema aberto, então a reação vai acontecer de modo completo. Você vai ter toda a reação de combustão, uma reação com oxigênio, que libera CO2 e H2O. E nesse caso aqui, você não sabe o ΔH de combustão, tá, dessa reação. É o valor que nós vamos encontrar, ok? Então, equacionei a reação de combustão do benzeno, nós precisamos agora ajustá-la, certo? Você tem 6 carbonos aqui na parte dos reagentes, e eu preciso de 6 carbonos aqui também. Então, adicionamos os 6 aqui. Eu tenho 6 hidrogênios aqui na parte dos reagentes, eu tenho só 2 aqui, preciso trazer o 3 para cá. E eu tenho 2 oxigênios aqui na parte dos reagentes, em todos os reagentes aqui. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 6 vezes 2, 12. Então, eu tenho 12 nessa molécula. 3 vezes 1, 3. Então, 12 mais 3, 15. Então, eu tenho 15 oxigênios aqui na parte dos produtos, e eu preciso de 15 aqui também. Ou seja, eu preciso de um número que multiplicado por 2 de 15. Esse número é 15 meios. 15 vezes 2, 15, dividido por 2, 15. Certo? E aqui eu posso deixar fração, porque não vai interferir, vocês já vão entender o porquê. Então, essa aqui é a equação ajustada de combustão do benzeno. Tá? Um exercício, uma outra linha de raciocínio pede para vocês. Determine o ΔH de combustão do etanol. Então, você vai pegar, ao invés do benzeno aqui, o etanol, certo? C6H6OH, o etanol, e vai fazer o mesmo processo aqui para o etanol. Reage com O2, forma CO2 e H2O. Outra reação pede, determine o ΔH de combustão do metano. Então, você vai pegar aqui o CH4, reagir com O2, formar CO2 e H2O, e assim por diante. Feito isso, gente, nós vamos utilizar, para determinar o ΔH de combustão, uma equaçãozinha aqui, que diz que o ΔH de combustão, ΔH de uma reação de combustão, é igual ao somatório da variação de entalpia de formação dos produtos,
menos o somatório da variação de entalpia de formação dos reagentes. Tá? Não se assustem com isso, porque não é de assustar ninguém. Agora nós vamos identificar que o ΔH de reação de combustão, ou simplesmente ΔH de combustão, é o somatório da variação de entalpia de formação dos produtos. Quem são os produtos? Os produtos são esses que estão aqui, certo? Ou seja, aqui nós temos os produtos. Então, eu tenho aqui 6 CO2 mais 3 H2O, que são os meus produtos. Menos a variação de entalpia de formação, o somatório da variação de entalpia de formação dos reagentes. Então, quem são os reagentes? É o C6H6 mais o 15 sobre 2 O2. Muito bem. Então, agora nós utilizamos dos dados químicos para equacionar o processo. Agora nós vamos buscar na lista ali, buscar no problema, os valores para substituições. Então, ΔH da reação de combustão é igual ao somatório do valor da entalpia de formação do gás carbônico multiplicado por 6. Então, o problema ali me diz que a entalpia de formação do CO2 gasoso representa 394 kJ, negativo. Estão vendo ali? Então, eu tenho 6 vezes menos 394 kJ, mais 3 vezes o valor da entalpia de formação da água. A entalpia de formação da água, de acordo com o problema ali, o valor da água líquida é 286 kJ negativos. Então, menos 286 kJ. Fecha parênteses, fecha colchete, menos qual é o valor da entalpia de formação do benzeno. Vamos localizar ali. Ditem para mim aí qual é o valor. Quero ver se vocês estão atentos. Que valor eu vou adicionar aqui no lugar do benzeno? Entalpia de formação do benzeno, qual é? O 15? Não. Entalpia de formação do benzeno, dê uma olhadinha ali no tema 3, na ordem do problema. 49. Isso, 49 positivo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, 49 positivo, certo? Se fosse negativo, seria um conteúdo de energia, de energia exotérmico. Mais 15,2 vezes O2. Quanto vocês acham que é a entalpia de formação do O2? Ou eu poderia fazer a pergunta: por que vocês acham que a entalpia de formação do O2 não foi mencionada no problema? Porque ela é zero. Quando é substância simples, é zero. Isso mesmo, perfeito. Substância simples, ela é zero, certo? Então, aqui tem validade aquilo que eu coloquei para vocês em alguns minutos atrás, que o conteúdo de energia para uma substância pura, quando você analisa individualmente essa substância pura, você padroniza ela como zero, ou seja, uma substância pura ela não interfere na variação de entalpia de um processo, de uma reação química. Quando você tem uma reação química, você vai considerar as moléculas que são formadas por átomos diferentes. Então, aqui, 15,2 vezes zero. Perfeito. É por isso que eu disse para vocês que a fração ela poderia ser mantida aqui sem nenhum problema, porque vai multiplicar por zero, vai resultar em zero. Então, aqui, nós temos que tomar cuidado, que agora não é mais química, agora é matemática, certo? Então, ΔH, variação da entalpia da reação de combustão, é igual 6 vezes 394, então vamos fazer aqui 6 vezes 394, faz de novo aqui, 6 vezes 394, vejam bem que eu não coloquei o sinal, porque eu sei que a resposta ela é negativa, então é 2.364, então é menos 2.364, mais 3 vezes 286, também não vou colocar um valor negativo, certo? Então, 3 vezes 286, resposta de 858.
menos 858. Beleza, fecha colchete, abre colchete, 49 mais 15 meios vezes 0 é 0. Muito bem. Fazemos, então, passo a passo. ΔH da reação de combustão é igual. Vamos agora eliminar parênteses colchetes. Menos 2.364, mais com menos 858, menos com mais, menos 49. Então, agora nós temos o valor ΔH da reação de combustão do benzeno. Ou seja, são 3 valores negativos, vamos somá-los. 2.364 mais 858 mais 49. Resposta, então, de 3.271. Mantemos o sinal. 3.271 quilojoules. Ou seja, nós temos aqui um ΔH negativo. O que é um ΔH negativo? Um ΔH de um processo exotérmico, um processo que ocorre com liberação de energia. O que não poderia ser diferente. Se você tem aqui uma reação de combustão, você precisa de um ΔH negativo. É o ΔH negativo que justifica a reação de combustão. Representando graficamente, você colocaria, então, reagentes num patamar, produtos em outro patamar, e assim você conseguiria desenvolver todo aquele raciocínio que eu mostrei para vocês anteriormente aqui. Certo? E complementar aqui aquela informação desconhecida lá no começo. ΔH de combustão, menos 3.271 quilojoules. Tá? Uma outra questão que eu não falei para vocês lá no começo, se a temperatura ela é medida por um instrumento chamado termômetro, e esse instrumento ele pode ser marcado nas unidades de grau Celsius, Kelvin ou grau Fahrenheit, a energia ela vai ser medida por um instrumento chamado de calorímetro, certo? Energia é medida por um calorímetro, e as unidades de medida de energia são só 2, joules ou calorias. Então, se você tem um sistema com joule ou com caloria, você tem, então, uma medida de energia, certo? Onde um joule representa 4,18 calorias. Muito bem, gente. Então, já temos aqui um bom processo de iniciação do cálculo do ΔH de combustão, tá? A partir da entalpia padrão de formação. Então, você tendo entalpia padrão de formação de substâncias, você consegue determinar a entalpia padrão de combustão de uma reação, de um processo químico. Muito bem, e vamos agora para o nosso último tópico, que é o cálculo da lei de Hess, certo? Que é um assunto também bem importante, que a gente precisa muitas vezes de um start, de vencer uma energia de ativação aqui, para que vocês não tenham problemas ali na sequência. Isso, Manuela, pode falar? Fica à vontade. Quantas calorias é um joule mesmo? Um joule é quantas calorias? Um joule, 4,18 calorias. Tá? Um joule igual a 4,18 calorias. Certo? Que são medidas de energia. Ok? Muito bem, tema 4, tá? Vamos a ele, que é a lei de Hess. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha no nosso problema lá. É um problema lá da FUVEST, que, se não me engano, é um problema que vocês têm ali na lista de exercícios, tá? Um problema muito assemelhado à lista de exercícios. Então, nós temos aqui, ó, uma equação, tá? Vamos trazê-la para cá. C6H4OH2, tá? Não vou colocar o estado físico, aquoso, não precisamos do estado físico agora, mais H2O2, com formação de C6H4O2, mais 2H2O. Então, esse é o ponto aqui. Esse ΔH, ou seja, a variação de entalpia dessa reação, eu desconheço. Nós não temos a informação do ΔH dessa reação. Então, eu tenho 2 modos de determinar o valor do ΔH dessa reação. Um dos modos é aquele anterior que eu mostrei para vocês antes. Anterior que eu mostrei antes, é bom, né? Aquele anterior que eu mostrei para vocês há pouco.
Ou seja, aquele modo pelo qual você, tendo todas as entalpias de formação, você consegue chegar no valor de uma entalpia de reação. Mas aqui nós não temos. Nós não temos o valor de entalpia padrão de formações das substâncias. Então tem um outro modo, que é pela lei de Hess, tá? Que é o que nós vamos discutir aqui nesse tema 4. Nisso, você tem outras reações, tá? Que essas que eu vou representar aqui, C6H4, OH2, decompondo-se em C6H4O2, C6H4O2, e você, mais H2, isto, mais H2. E você sabe que a variação da entalpia dessa reação, ela é mais 177 kJ, certo? Outra reação que você tem, dado o problema, é essa aqui. H2O, a reação química de formação da água oxigenada, H2O mais 1,5 de O2, com formação, então, de água oxigenada, H2O2. Conhecemos o valor da entalpia dessa reação, ou seja, essa reação é uma reação endo que absorve 95 kJ. Perfeito. E a outra reação que também nós conhecemos a variação de entalpia é a decomposição da água. Então, nós temos aqui H2O, que decompõe-se em 1,5 de O2, mais H2, cuja variação de entalpia é mais 286 kJ. Muito bem, então essa é a proposta. A proposta é nós calcularmos o valor da entalpia, ou melhor dizendo, o valor da variação de entalpia dessa primeira reação, não a partir das entalpias de formação das moléculas individuais, mas a partir da combinação de outras reações químicas, certo? Que o processo, o nome desse processo é conhecido como lei de Hess, que você consegue utilizar de outras reações químicas para chegar num valor de uma entalpia desconhecida. Para isso, você consegue trabalhar as equações como equações matemáticas, certo? Representando o modo que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma combinação dessas três reações de modo a chegar na equação cujo ΔH é desconhecido. Para isso, gente, aí entra uma questão assim de entendimento mesmo, tá? De vocês montarem uma estratégia para resolver a questão a partir de um entendimento claro daquilo que está sendo feito, certo? Então, uma forma de você resolver isso é, por exemplo, assim, você tem nessa primeira reação aqui, tá? C6H4OH2 formando C6H4O2 mais H2. Eu preciso encontrar nessa reação o que eu chamo de molécula de confiança, tá? Que pode ser ou dos reagentes ou dos produtos. O que é uma molécula de confiança? É uma molécula que exista na equação desconhecida, de ΔH desconhecido, e não seja repetida aqui em nenhum outro caso, em nenhum outro local das ações de ΔH conhecido. Que é o caso dessa aqui, ó. Essa molécula aqui, ó, C6H4 ou H2, ela existe lá na equação de interesse. E ela não se repete em nenhum outro local aqui. Estão vendo? Então, essa molécula aqui, eu vou chamar de molécula de confiança, uma molécula confiável para esse tipo de cálculo. Sendo assim, o que eu vou ver? Eu vou ver que essa molécula aqui, ó, ela está na parte dos reagentes, tal qual ela está aqui, na equação desconhecida. E aqui na equação desconhecida, você tem um 1 aqui na frente, um mol. E aqui também você tem 1. Então, ela está exatamente no formato que você precisa. Se essa molécula está exatamente no formato que eu preciso, então eu vou copiar toda essa equação e não vou modificar nada. Eu não vou modificar absolutamente nada. Ou seja, nós temos aqui C6H4OH2 com formação de C6H4O2 mais H2O. O ΔH e continuará sendo mais 177
quilojoules. Perfeito. E essa equação aqui já faz parte da combinação de lei de Hess. Agora vamos analisar a segunda equação. O que eu vou fazer com a segunda equação? Vamos primeiro identificar uma molécula que nós vamos chamar de molécula de confiança, molécula confiável. Pode ser água? Não. Porque, apesar da água estar na equação desconhecida, eu tenho uma outra molécula de água aqui. Então, ela não deve ser uma molécula de confiança no primeiro momento. Pode ser, deve ser o O2? Não, porque o O2 também ele se repete aqui. Agora, vamos analisar o H2O2. H2O2, vejam bem que ele existe na minha reação de interesse e ele não se repete em nenhum outro local aqui. Então, pode sim ser o H2O2. Então, essa vai ser a molécula que eu vou utilizar como linha de raciocínio para trabalhar. Certo? Então, identifiquei qual molécula que eu vou olhar. Eu vou observar só para essa molécula aqui. Certo? Observei essa molécula, e o que eu estou percebendo lá na reação de interesse? Que essa molécula, na reação de interesse, ela aparece como reagente. Ao passo que aqui, ela aparece como produto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter. Essa equação aqui, eu vou inverter. Se a primeira reação eu apenas copiei, essa segunda reação eu vou inverter. Por que eu vou inverter? Porque essa molécula que eu tomei como molécula de confiança, eu preciso que ela apareça na parte dos reagentes, não como produto. Então, vamos inverter a equação. Ou seja, H2O2 vai passar para H2O mais 1 meio de O2. Invertendo a equação, o que acontece com ΔH? Eu vou invertê-lo também. Eu tinha uma reação endotérmica, mas eu inverti a equação. Invertendo a equação, eu passo a ter uma reação exotérmica. Menos 95 quilojoules. Isso é o que eu disse para vocês de trabalhar a equação química como uma equação matemática. Se eu invertir a equação química, eu inverto o valor de ΔH. Se eu multiplicasse por 2, vamos supor que aqui, ó, aqui na equação de interesse, vamos supor que eu tivesse um 3 aqui na frente. Então, além de inverter, eu teria que multiplicar toda a equação por 3. Multiplicando toda a equação por 3, esse valor aqui, obviamente, ele seria também multiplicado por 3. Ok? Então, tudo aquilo que eu fizer na equação, inverter, multiplicar, eu tenho que acompanhar pelo valor do ΔH. Repito, isso é considerar a equação química como uma equação do tipo matemática. E agora, por último, vamos ver essa última equação, certo? Essa última equação, vamos observar aqui, H2O, tá? Se eu tenho alguma molécula que eu consiga trabalhar ela como molécula de confiança. H2O. Já disse que não, né? H2O, não. Por quê? Porque ela não aparece lá, ela até aparece na reação aqui, na primeira reação, mas ela repete. Aqui, inicialmente, ela tem ela repetida aqui. Então, inicialmente, eu não vou ter, eu não utilizo o H2O como uma molécula de confiança, tá? O2, também não, porque o O2 ele nem aparece aqui. Então, está descartado o O2 como uso de uma molécula de confiança. H2, mesma coisa, ele não aparece aqui. Então, nesse caso, ó, nessa reação, eu não tenho nenhuma molécula que eu possa tomar ela como ideal para fazer o raciocínio. Então, eu tenho que tomar outra linha de raciocínio. Tá? O que acontece aqui? Ó? Acontece que, na minha reação de interesse, vejam bem aqui, ó, na minha reação de interesse, eu tenho 2 moléculas de água na parte dos produtos. Estão observando lá? 2 moléculas de água aqui. Certo? E aqui eu tenho, até então, uma molécula de água. Então, eu preciso de 2 moléculas de água. Preciso de 2 moléculas de água onde? 2 moléculas de água como produto. Então, essa molécula aqui está como reagente. Eu tenho, então, que inverter. Então, essa linha de raciocínio eu vou ter, porque pela combinação dessas equações aqui, eu preciso chegar na equação desconhecida. Então, de que modo eu vou combinar essas equações aqui? Para mim combinar essas equações, eu preciso de 2 moléculas de H2O, eu tenho só uma. Então, o que acontece? Eu vou inverter essa equação aqui também. Invertendo essa equação, eu vou ter também 2 moléculas de água na parte dos produtos. Vamos fazer isso. Invertendo 1 meio de O2 mais H2, passando para H2O. Inverti a equação, o valor, então, ΔH, também eu vou inverter.
era um ΔH endotérmico, passa a ser um ΔH isotérmico, menos 286 kJ. Perfeito. Então, agora deve funcionar que pela combinação dessas três equações, eu tenha a equação desconhecida. Então, vamos ver. O que eu tenho aqui? Ó? C6H4OH2. C6H4OH2. Ele não repete em nenhum outro local. Então, desço ele para cá. C6H4OH2. Muito bem. H2O2. Eu tenho H2O2 aqui. E veja bem que H2O2, ele está aqui, e também não tem nenhuma outra molécula de H2O2 aqui. E ele está onde? Na parte dos reagentes. Então, mais H2O2. Muito bem. Tem mais algum reagente aqui? Tem. Um meio de O2. Estão vendo esse meio de O2 aqui? Eu tenho um meio de O2 aqui como reagente, e eu tenho um meio de O2 aqui como produto. Então, eu vou cortá-los. Eu vou cancelá-los. Ok? E o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho H2. Eu tenho H2 aqui como reagente, e eu tenho H2 aqui em cima como produto. Então, eu vou cancelá-los também. E aqui eu não tenho mais nenhum reagente. Então, agora eu vou analisar os produtos. Certo? Quem são os produtos? Os produtos é o C6H4O2. Tem outra molécula de C6H4O2 que apareça nas outras reações? Não. Então, C6H4O2. Mais o quê? Tem algum outro produto aqui? Tem. Aqui eu tenho água, H2O, e aqui eu tenho outra molécula de água. Eu não vou colocar aqui mais H2O, mais H2O. Eu vou somar. Então, eu tenho uma molécula de água aqui, mais uma molécula de água aqui, ambas como produtos. Então, vamos aqui, 2H2O. Quando eu tenho as moléculas no mesmo lado, ou seja, produto com produto, eu somo. Quando eu tenho moléculas idênticas em lados opostos, reagente com produto, eu cancelo. Certo? Então, por esse balanceamento aqui, nós chegamos na reação de interesse. Vejam bem que a reação que eu precisava encontrar é essa aqui, C6H4OH2 mais H2O, C6H4O2 mais 2H2O. Encontrei essa reação pela combinação de três outras reações. Então, agora o ΔH fica barbadinha de nós fecharmos. ΔH dessa reação é esse cálculo matemático aqui. Ou seja, nós temos aqui, vamos somar os negativos primeiro, 95 mais 286, esse valor é negativo, tá? 381, somei os negativos, menos o valor positivo, que é 177, resposta de 204. Então, menos 204 o quê? Quilojoules. Aquela reação de ΔH desconhecida, tem o valor de 204 quilojoules, um valor exotérmico de 204 quilojoules. Então, esse é um outro modo de você representar o ΔH de uma reação cuja entalpia, a variação de entalpia é desconhecida, ou seja, pela lei de Hess, onde você utiliza de outras reações químicas, cujo ΔH seja conhecido, utiliza de um procedimento matemático para combinar essas reações químicas, chegando então ao valor do ΔH da reação desconhecida. Quais procedimentos matemáticos? Você vai verificar o que você precisa para combinar as reações de modo que você chegue na reação de interesse. O que você pode fazer nessas equações? Você pode inverter, invertendo você vai inverter o valor de ΔH, ou você pode multiplicar por qualquer valor. 2, 3, 4, dependendo do valor que você precise. Fazendo isso, você então vai fazer o mesmo procedimento lá no valor do ΔH. Isso é você proceder matematicamente com as equações termoquímicas. Certo, minha gente? Então, era isto, tá? Eu estou absolutamente seguro. Deixa eu voltar para cá. Voltando para vocês, olhando para vocês agora, eu estou absolutamente seguro de que vocês não vão aprender pela voz do professor. Vocês não vão aprender esse tipo de raciocínio, esse tipo de entendimento,
ao me ver fazendo cálculos, ao me ver falando, ao meu ouvir, tá? Vocês precisam praticar, mas eu imagino que essa aula vai ficar gravada, vocês vão ter exercícios muito semelhantes na lista de exercícios lá, atividades muito semelhantes, então retoma a gravação, tá? Retorna a gravação. Eventualmente está fazendo um exercício, mas aqui eu não entendi que modo eu posso fazer essa associação, tá? Então retoma a gravação, faz atividades complementares, assiste a vídeos, assiste a tutoriais, conversa com outros alunos, com outros colegas que em algum momento vocês percebem que estão mais avançados num determinado nível de raciocínio, certo? E não funcionou, não fluiu bem, leva lá para o fórum de dúvidas que a gente vai conseguir. Vamos tentar identificar quais são os pontos ali nevrálgicos, aqueles pontos ali que ficou ainda a desejar, e conforme eu disse lá no começo, vou tentar gravar, fazer uma gravação de uma videoaula aí, partindo dos interesses de vocês. Ok? Tudo bem, minha gente? Algum comentário? Já estamos encerrando. Mais alguma dúvida, alguma questão? Não, só queria agradecer pela aula. Obrigado pela mais uma aula. Essas aulas de química com o senhor são sempre muito legais, muito interessantes. Né? Uma pergunta fora da aula, professor. O senhor sabe que abriu o concurso da SEDUC, né? O senhor nos aconselha a prestar esse concurso? O que o senhor acha? Tudo bem. Com relação aos teus elogios, Natanael, muito obrigado, tá? E, na verdade, o prazer é meu. O prazer sempre é meu estar aqui com vocês, certo? Não é nenhum esforço, muito pelo contrário, de minha parte, estar aqui com vocês, muito pelo contrário, tá? Com relação ao concurso, sem sombra de dúvida, vocês estão no 5º semestre, vocês deverão prestar o concurso, tá? Deverão estudar para o concurso, até vocês serem chamados, vocês podem estar aí concluindo o curso. Certo? Você prestar um concurso, os concursos normalmente têm validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Certo? Então, a pior coisa que pode acontecer é você ser chamado e você não ter a diplomação para assumir o cargo. Então, devem fazer o concurso, sim, pela experiência de um concurso público na área estadual e também pela iminência, pela possibilidade de ser chamado a partir da formatura de vocês. Ok? Obrigado, professor. Isso aí. Beleza. Tem 197 vagas de química no SEDUC. É muita vaga. Coisa boa, coisa boa. Uma pode ser de vocês. E essa conta que o senhor fez agora, eu achei que fosse uma fórmula de Bhaskara. Porque eu estava vendo os exercícios, e aí eu fui ver alguma coisa no YouTube, e aí no espaço de 1 minuto, o professor ele não foi como o senhor, foi didático, e quando eu vi, deu aquele monte de coisa, eu me perguntei, roubaram 1 minuto da minha vida, eu não sei onde é que está esse minuto. O que está acontecendo? E aí deu quase uma página de cálculo, e ele falando que faz chum, e faz choin, e faz plows, e aí a gente fica meio perdido, porque falta alguma coisa a mais. Mas é assim mesmo, Guilherme. Então, tome cuidado sempre nessas questões aí de fontes confiáveis de pesquisa, tá? Alguma dúvida que vocês têm com um determinado material, com determinado tutorial, essa criticidade de vocês ela é sempre muito boa, tá? Vocês sempre ficarem com aquela pulguinha ali atrás da orelha, frente à informação que está sendo disponibilizada. E em qualquer dúvida, tá? Em qualquer inquietação, nos procurar. Nós estamos aqui para isso. Olha, eu assisti uma videoaula, o senhor recomenda, a professora falou isso tem uma validade, tá? Então, toma cuidado. Principalmente naqueles tutoriais, naquelas videoaulas que não têm um vínculo direto com uma instituição de nível superior. Certo? Você tem muitos cursinhos aí, alguns são muito bons, alguns preparatórios aí são muito bons, certo? Mas é bom procurar, assim, um vínculo com a instituição de ensino superior aí, é sempre bem-vindo, tá? Eu estou vendo aqui, a Carielle colocou no chat, tá? O curso que eu recomendei para vocês, as inscrições estão para serem reabertas, então, tá? Vou tentar avisá-los quando isso acontecer, ok? Gente, mais alguma coisa? Mais alguma questão, alguma discussão, algo a ser colocado? Não? Beleza? Gente, então, grande prazer estar aqui com vocês, grande prazer mesmo, tá? Isso não é retórica, acredite em mim, ok? Espero estreitar nossos laços cada vez mais. Ótimo semestre para vocês. Dúvidas, façam contato conosco por meio do fórum de dúvidas, por conta dos e-mails também.
a qualquer momento, que vamos fazer sempre o possível para respondê-los. Tá? Grande abraço para vocês e até uma próxima.